Richard Widmark o odiava mais do que qualquer outra pessoa. Richard Widmark nasceu. Richard Widmark em 26 de dezembro de 1914, em Sunrise Township, Minnesota. Ele foi um dos atores mais marcantes e duradouros do cinema americano, cujo olhar penetrante, intensidade contida e voz inesquecível o marcaram na história do cinema. Criado em uma família conservadora do meio-oeste americano, Widmark recebeu uma educação que lhe incutiu valores de trabalho árduo, resiliência e disciplina, características que mais tarde definiriam tanto seu caráter pessoal quanto sua carreira. Quando jovem, mudou-se com a família para Princeton, Illinois, onde posteriormente se formou no Lake Forest College, uma pequena faculdade de artes liberais em Illinois. Embora inicialmente pretendesse ser advogado ou professor, sua paixão por contar histórias e atuar começou a crescer constantemente. Essa paixão o levou, eventualmente, ao mundo do teatro. A carreira profissional de ator de Widmark começou não nas telas, mas no rádio, onde emprestou sua voz a diversos seriados durante a era de ouro da radiodifusão. Sua experiência inicial no rádio o ajudou a dominar a arte da expressão vocal, que mais tarde se tornou uma marca registrada de suas intensas e controladas performances no cinema. Ele era um profissional consumado, que nunca se apoiou em extravagância, mas sim transmitia emoções profundas por meio de gestos sutis, tom de voz e presença. Embora seu talento já fosse evidente no rádio e no teatro, o verdadeiro sucesso de Widmark veio no final da década de 1940, quando ele fez a transição para o cinema. Sua estreia no cinema aconteceu em 1947 com Kiss of Death, O Beijo da Morte, uma atuação que mudaria sua vida e chocaria o público. Interpretando o gangster sádico Tommy Udo, personagem infame por empurrar uma mulher em cadeira de rodas escada abaixo, Widmark foi assustadoramente eficaz. Esse papel lhe rendeu uma indicação ao Oscar de melhor ator coadjuvante e o consagrou instantaneamente como o novo vilão de Hollywood. Apesar dos papéis sinistros que frequentemente interpretava, aqueles que trabalharam com ele descreviam Widmark como um homem afetuoso, profundamente inteligente e íntegro, muito diferente dos personagens que personificava. Ele jamais glorificou a violência e, mais tarde, expressaria desconforto com a popularidade que seus papéis de psicopata alcançaram, mesmo que estes tenham consolidado seu estrelato. Ao longo das décadas de 1950 e 1960, Widmark expandiu seu leque de atuação, assumindo papéis que evidenciaram sua versatilidade. Ele atuou em uma ampla gama de gêneros, como filmes noir, faroestes, filmes de guerra e dramas, provando que não era apenas um vilão unidimensional. Entre suas performances notáveis, destacam-se suas atuações em Night in the City, em 1950, Panic in the Streets, 1950, The Alamo, 1960, e Judgment at Nuremberg, 1961, onde se destacou ao lado de lendas da atuação como Spencer Tracy e Burt Lancaster. Widmark trouxe uma rara combinação de vulnerabilidade e dureza aos seus personagens. Ele frequentemente interpretava homens debatendo-se com dilemas morais, heróis desiludidos ou anti-heróis profundamente conflituosos, o que o tornava um ator capaz de evocar tanto medo quanto compaixão em um único fôlego. Widmark começou a se dedicar a papéis coadjuvantes. Embora ainda interpretasse alguns protagonistas, como no filme britânico-alemão de 1976, To the Devil, a Daughter. Ele fez parte de um elenco estelar em Assassinato no Expresso do Oriente, 1974, interpretando a vítima do assassinato em Montanha Russa, 1977, como um agente do FBI, e em O Enxame, 1978. Ele teve um papel coadjuvante de destaque em Coma, de Michael Crichton, 1978, com Genevieve Bujold e Michael Douglas, e interpretou Al Sieber no telefilme Mr. Horn, 1979. Widmark continuou a aparecer em diversos filmes durante a década de 1980, novamente com Sidney Poitier, que o dirigiu na comédia Hanky Panky, 1982, com Gene Wilder. Ele também atuou no thriller político Who Dares Wins, 1982, e em Against All Odds, 1984, com Jeff Bridges e James Woods.
Seu último papel na televisão foi na aclamada adaptação da TNT de Cold, Sassy Tree, em 1989, ao lado de Faye Dunaway. Os últimos anos de Widmark foram marcados por uma dignidade discreta. Ele gradualmente se afastou da atuação, aparecendo apenas em papéis selecionados no cinema e na televisão ao longo das décadas de 1970 e 1980. Mesmo em suas últimas aparições na tela, como em Contra Todas as Probabilidades, 1984, ele imprimiu seriedade e peso emocional a cada momento diante das câmeras. Levou uma vida relativamente reservada em seu rancho em Roxbury, Connecticut, apreciando a literatura, a natureza e os prazeres simples da vida, bem distantes do glamour de Hollywood. Embora nunca tenha ganhado um Oscar, seu legado permanece consolidado entre os maiores atores do século XX. Seu último papel no cinema foi em 1991, no filme True Colors, coroando uma carreira notável que abrangeu mais de 4 décadas. Richard Widmark compartilhou uma parceria profundamente dedicada e duradoura com a roteirista Ora Jean Hazelwood, uma mulher que permaneceu ao seu lado por mais de 5 décadas. A história de amor deles começou durante os anos de faculdade no Lake Forest College, em Illinois, onde Widmark aprimorava suas habilidades em teatro e oratória, e Hazelwood também cultivava seus interesses acadêmicos e criativos. Foi uma relação construída sobre respeito mútuo, conexão intelectual e valores compartilhados. Casaram-se em 1942, justamente quando Widmark começava a trilhar uma carreira de ator mais séria, e o vínculo entre eles resistiria aos muitos desafios e triunfos da vida sob os holofotes. Por 55 anos, o casal manteve uma vida relativamente privada e estável, longe dos holofotes de Hollywood, o que era uma raridade entre seus contemporâneos na indústria do entretenimento. Juntos, tiveram uma filha, Anne Heath Widmark, que herdou o espírito criativo dos pais. Anne seguiu carreira nas artes, tanto como artista plástica quanto como escritora, construindo sua própria identidade, independente da fama do pai. Seu casamento com o lendário jogador de beisebol Sandy Koufax, em 1969, atraiu a atenção da mídia, unindo duas figuras proeminentes americanas de áreas muito diferentes, Hollywood e a Major League Baseball. Embora o casamento tenha terminado em divórcio em 1982, a união permaneceu um capítulo marcante na vida de ambos. Profundamente orgulhoso da filha, Widmark demonstrou seu carinho e admiração por ela ao nomear sua produtora cinematográfica de Heath Productions em sua homenagem, sendo Heath o nome do meio de Anne. O gesto foi mais do que simbólico. Foi uma homenagem pessoal que ressaltou a importância da família para Widmark, mesmo enquanto ele se dedicava à sua exigente carreira de ator. O mundo de Widmark mudou em março de 1997, quando Ora Jean Hazelwood, sua amada esposa por mais de meio século, faleceu após uma longa e difícil batalha contra a doença de Alzheimer. A doença lançou uma longa sombra sobre os últimos anos que passaram juntos, e Widmark permaneceu devotado a ela durante todo o seu declínio, cuidando dela com ternura e paciência. A perda foi profunda e marcou o fim de uma era em sua vida, não apenas de casamento, mas também de uma amizade de longa data e de uma jornada compartilhada. Após 2 anos de viuvez, em 1999, Widmark casou-se novamente, desta vez com Susan Blanchard, uma socialite renomada e figura importante nos círculos culturais de elite americanos. Blanchard trazia consigo uma linhagem ilustre, sendo filha de Dorothy Hammerstein e enteada de Oscar Hammerstein II, o lendário letrista e libretista da dupla de musicais Rodgers e Hammerstein. Sua experiência no teatro e na alta sociedade lhe proporcionou uma compreensão singular do mundo que Widmark habitava há tanto tempo. Ela também não era estranha ao mundo dos casamentos de figuras proeminentes, tendo sido anteriormente a terceira esposa do aclamado ator Henry Fonda. Como Susan, Widmark encontrou companhia e apoio em seus últimos anos, enquanto se afastava gradualmente da vida pública e se concentrava em desfrutar o crepúsculo de sua notável vida e carreira. A união representou um capítulo final digno e elegante para Widmark, um homem que sempre valorizou a lealdade, a discrição e a profundidade emocional, tanto na tela quanto fora dela. Entre os muitos atores que Richard Widmark encontrou ao longo de sua longa e distinta carreira em Hollywood, nenhum pareceu provocar sua ira como Victor Mature. Embora Widmark fosse amplamente conhecido como um ator profissional e disciplinado,
que trazia intensidade e inteligência a cada papel que interpretava. Ele não escondia sua antipatia por Mature, um sentimento que, segundo relatos, expressou em inúmeras ocasiões, às vezes com franqueza brutal. Ao contrário das rivalidades acirradas frequentemente alimentadas pelos tabloides, o desprezo de Widmark por Mature não se baseava na competição por papéis ou em escândalos públicos, mas sim no que Widmark percebia como uma completa falta de seriedade na abordagem de Mature à atuação. Ele veia Mature, mais conhecido por sua aparência de galã de matinê do que por seu rigor teatral, como a personificação de tudo o que detestava em Hollywood. Superficialidade, preguiça e uma atitude displicente em relação à arte de atuar. Algo que Widmark sempre respeitou. Victor Mature, por sua vez, nunca se considerou um grande ator. Aliás, certa vez, ele minimizou seus próprios talentos dizendo, não sou ator, e tenho 64 filmes para provar isso. Embora muitos achassem o humor autodepreciativo de Mature encantador, Widmark o interpretou como uma zombaria da profissão. Ele não conseguia entender como alguém com uma carreira cinematográfica tão proeminente pudesse desconsiderar com tanta leviandade a disciplina e a seriedade do trabalho. Para Widmark, que havia se formado no teatro e trazido uma profundidade psicológica latente a papéis, como o do psicopata risonho Tommy Udall em Kiss of Death, 1947. A atitude de Mature parecia um insulto, não apenas a ele pessoalmente, mas a toda a tradição da atuação séria no cinema. Segundo relatos dos bastidores, Widmark achou o comportamento de Mature irritante. Enquanto Widmark se mantinha concentrado e comprometido com o papel, Mature era descontraído, desocupado e frequentemente fazia piadas, mesmo durante cenas que exigiam tensão e intensidade. Widmark teria sentido que Mature não levava o filme, nem sua própria atuação, a sério, o que o convenceu ainda mais de que Mature era uma fraude que se apoiava na aparência e no carisma em vez de esforço e talento. Widmark, conhecido por sua honestidade brutal, não guardava suas opiniões para si. Em entrevistas, ele ocasionalmente criticava atores que considerava não merecedores da fama que tinham, e o nome de Mature era um que ele frequentemente mencionava. Widmark disse certa vez sobre ele. Ele era o tipo de ator que simplesmente aparecia, fazia sua marcação, decorava suas falas e depois ia para casa jogar golfe. Para alguém como Widmark, que passava horas estudando roteiros, pesquisando personagens e explorando as profundezas emocionais de cada papel, esse tipo de atitude displicente não era apenas ofensiva, era imperdoável. Não se tratava apenas de técnica ou profissionalismo. Widmark via Mature como um símbolo da crescente dependência de Hollywood na imagem em detrimento da substância. Numa época em que os estúdios muitas vezes priorizavam estrelas fotogênicas em detrimento de atores talentosos, Widmark temia que atores como Mature estivessem acelerando o declínio do cinema sério. Embora os filmes de Mature fossem sucessos de bilheteria, Widmark os considerava espetáculos vazios, desprovidos de profundidade emocional ou intelectual. Para ele, Mature não era apenas um ator ruim. Ele era a personificação ambulante de um sistema falido. Embora os amigos e fãs de Mature pudessem argumentar que ele trazia charme, humor e uma certa simplicidade aos seus papéis, particularmente em épicos bíblicos e clássicos do cinema noir, essas qualidades significavam pouco para Widmark. Para ele, atuar era uma vocação sagrada, e Victor Mature era, simplesmente, uma profanação desse ideal. Suas filosofias, temperamentos e estilos de trabalho contrastantes entraram em conflito de forma tão flagrante que não é de se admirar que Widmark o nutrisse com tanta antipatia. Aliás, entre todos os seus conhecidos profissionais, e até mesmo entre seus inimigos, é revelador que Widmark supostamente não detestava ninguém mais do que Victor Mature. Richard Widmark faleceu em 24 de março de 2008, aos 93 anos, encerrando uma das carreiras mais duradouras e impactantes da história do cinema americano. Ele faleceu em sua casa de longa data na tranquila e pitoresca cidade de Roxbury, Connecticut, um lugar que ele prezava há décadas como um refúgio dos holofotes de Hollywood. A morte de Widmark foi resultado de um declínio prolongado em sua saúde, que o afligia há vários anos. Embora o ator tenha permanecido mentalmente lúcido e intelectualmente curioso até os 90 anos, sua condição física deteriorou-se gradualmente, especialmente após sofrer uma queda grave em 2007. Esse incidente marcou uma virada em sua saúde. As complicações da queda aceleraram muito seu declínio físico e o deixaram cada vez mais frágil e dependente de cuidados.
Widmark passou seus últimos anos praticamente isolado, cercado por um pequeno círculo de familiares, amigos e cuidadores que respeitavam seu desejo de privacidade. Apesar da saúde debilitada, ele manteve seu humor seco e suas opiniões apaixonadas sobre política, arte e cinema, temas sobre os quais sempre falou com fervor. Aqueles mais próximos a ele notaram que ele permaneceu gentil e reflexivo durante seus últimos meses, frequentemente relembrando sua longa vida, seus primeiros tempos como ator de rádio, sua icônica estreia nas telas em Kiss of Death, 1947, e os muitos colegas lendários com quem trabalhou ao longo de sua carreira. Quando Widmark faleceu, homenagens vieram de toda a indústria do entretenimento, como atores, diretores e historiadores de cinema reconhecendo não apenas suas performances memoráveis, mas também sua integridade, inteligência e recusa em se conformar aos clichês de Hollywood. Fiel à sua natureza modesta e discreta, Widmark não buscou alarde público em sua morte. Seu funeral foi uma cerimônia privada, com a presença apenas de familiares próximos e alguns amigos de confiança, em consonância com a dignidade serena com que viveu. Ele foi sepultado no tranquilo cemitério de Roxbury Center, um sereno local de descanso eterno a poucos metros de sua amada casa. O cemitério, aninhado entre colinas ondulantes e árvores centenárias, reflete a mesma sensação de calma e enraizamento que Widmark parecia encontrar na zona rural de Connecticut. Seu túmulo, marcado por uma lápide simples, permanece um lugar de lembrança silenciosa para aqueles que admiravam não apenas seu talento nas telas, mas também sua autenticidade e caráter fora delas. Mesmo após sua morte, o legado de Richard Widmark perdura nas muitas performances marcantes que ele deixou e na admiração de gerações de atores e cinéfilos que continuam a se inspirar em seu trabalho. O legado duradouro de Richard Widmark na indústria cinematográfica é eternizado por sua estrela na Calçada da Fama de Hollywood, localizada no número 6800 da Hollywood Boulevard. Essa prestigiosa homenagem representa não apenas o reconhecimento de suas vastas contribuições para o cinema, mas também um testemunho permanente do impacto que ele causou tanto no público quanto nos cineastas. A Calçada da Fama de Hollywood, que celebra as figuras mais influentes e icônicas do entretenimento, inclui Widmark entre seus homenageados, reconhecendo sua carreira que abrangeu mais de 5 décadas. Desde seu papel de destaque em Kiss of Death, 1947, onde sua interpretação arrepiante do vilão Tommy Udall lhe rendeu aclamação imediata, até seus inúmeros papéis em dramas, thrillers e faroestes. Widmark demonstrou consistentemente sua notável versatilidade e presença cativante nas telas. Seu nome gravado neste famoso trecho de Hollywood não apenas homenageia seu talento, mas também preserva sua memória para as futuras gerações que percorrerem a avenida e aprenderem sobre as lendas que moldaram a era de ouro de Hollywood. Consolidando ainda mais seu status como um ícone do gênero faroeste, Widmark foi incluído em 2002 no Hall da Fama dos Artistas de Faroeste, no Museu Nacional do Cowboy e da Herança do Oeste, localizado em Oklahoma City. Esta instituição dedica-se a celebrar os homens e mulheres que contribuíram significativamente para o mito e a arte do Oeste americano, seja através do cinema, da televisão, da música ou da literatura. A inclusão de Widmark neste Hall da Fama destaca seu papel crucial na popularização do gênero western em meados do século XX, época em que esses filmes cativaram o imaginário americano e ajudaram a definir ideais culturais de individualismo robusto e justiça na fronteira. Suas atuações em westerns clássicos, como Julgamento à Mira de Armas, 1956, O Álamo, 1960, e Os Longos Navios, 1964. Demonstraram não apenas sua versatilidade como ator, mas também sua capacidade de personificar os complexos heróis e anti-heróis que se tornaram elementos essenciais do gênero. Ser homenageado ao lado de outros lendários atores do cinema ocidental coloca Widmark entre a elite, refletindo o respeito e a admiração que conquistou dentro dessa comunidade cinematográfica específica. A influência de Widmark transcendeu fronteiras e culturas, como evidenciado por uma fascinante conexão na década de 1960 com um jovem Rodrigo Duterte, que mais tarde se tornaria presidente das Filipinas. Durante o ensino médio, Duterte listou Richard Widmark como seu ídolo em seu anuário, um testemunho pessoal do amplo apelo de Widmark
e da inspiração que ele proporcionou ao público ao redor do mundo. Esse detalhe destaca como as atuações de Widmark repercutiram além do cinema americano, tocando os corações e as mentes de pessoas em contextos e países muito diferentes. O fato de um futuro líder nacional admirar Widmark demonstra a presença carismática do ator e os temas universais que seus papéis frequentemente exploravam: coragem, justiça e complexidade moral. Também ilustra como figuras da cultura popular podem influenciar indivíduos muito além da indústria do entretenimento, moldando seus valores e aspirações de maneiras profundas.